Então, hoje, dia 13 de agosto, já vi que a Amanda está aí. Vamos então fechando nossos olhos, agradecendo a Deus pela vida, por nossa saúde, por tantas bênçãos, as quais não sabemos se é por merecimento, se é por misericórdia. Mas sem dúvida agradecemos a Deus por todas essas graças, a graça da saúde, a graça da família, do lar, do emprego, da cultura, por sabermos ler. É algo tão simples, mas que bom que sabemos ler e temos acesso a esses ensinamentos. Temos acesso à palavra de Jesus e a graça também do intelecto, posto que com ele também nos possibilita melhor entendimento. Obrigada, Jesus, também por esses momentos onde a tecnologia nos ajuda, mas o tempo também nos permite estarmos aqui reunidos para mais uma vez lembrarmos de Ti, lembrarmos do Teu nome, procurar estarmos um pouquinho mais perto do Teu coração. Muita alegria sempre, aprender um pouquinho através dos passos, dos percalços, dos aprendizados daqueles que nos antecederam, em especial ao nosso querido Paulo de Tarso. Então, que os nossos mentores aqui, já ao nosso lado, nos abençoe, nos inspire, nos aclareie a mente, mas também nos ajude a abrir o coração para as lições com as quais hoje iremos procurar aprender um pouco. Nos abençoe, Mestre, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Recapitulando, já estou gravando, né? Recapitulando, estamos no ano de 36, é verão. Paulo está no. Já encontrou com Ananias, ele está na pensão. Ananias já curou a cegueira dele. E neste momento, eles estão conversando, refletindo sobre os escritos que Ananias tinha, né, posse, e que Paulo solicitou para poder estudar. Esses escritos, esses manuscritos que Ananias guardava consigo, na verdade, eram recordações, lembranças de Pedro, né? O que Pedro passou para Ananias, é, do tempo em que conviveu com Cristo, né? Desse momento aí em que ele conviveu por 3 anos com Jesus. E certamente devia ter ali algumas anotações também de Mateus, né? Que já rolava aí algumas dessas anotações. E Paulo está assim maravilhado com tudo que ele está lendo, com esse material que ele está estudando, porque ele planeja, é uma sexta-feira, e no dia seguinte ele planeja bater lá na reunião, no templo, né, junto aos demais doutores da lei, porque aos dias de sábado havia sempre a reunião deles no templo, né, para discutir as questões da lei. E ele, então, com todo aquele entusiasmo, é o que ele quer fazer. E nesse embalo do entusiasmo, a última vez que a gente leu o livro, a gente percebeu que Saulo de Tarso está assim maravilhado com tudo que ele tem aprendido com Ananias e experimentado, né?
E a gente comentava pelo uma simples menção que ele faz a Ananias, ele vai e coloca um elogio, coloca um título, né, dentro daquela animação, obviamente não por má fé, mas ainda ele compreendendo não tão bem assim as questões as lições do Cristo, ele vai e coloca um título em Ananias, ele chama Ananias de mestre, né? E aí já vai aquela coisa, poxa, mas foi Ananias quem esteve aqui e me curou. Quando, na verdade, Ananias vai e chama a atenção dele e diz assim, mestre, eu não, mestre só Jesus, né? Porque, de fato, conhecer a lei de amor, para ser chamado de mestre, somente Jesus, né? Ninguém mais é qualificado do que ele. Ananias, então, corrige imediatamente essa posição de Saulo, esse elogio de Saulo, né? E aí eu vou só voltar aqui um pouquinho para a gente. Eu acho que foi aqui, né? Que a gente era onde eu tinha a a minha anotação. Olha só, vamos ver se bate com o que vocês têm aqui, porque na página 196 ele diz assim: o antigo discípulo, Ananias, sorriu com bondade e observou: antes de tudo, não me chames mestre. Ele é e será sempre o Cristo. Nós outros, por acréscimo da misericórdia divina, somos discípulos, né? Somos alunos, irmãos na necessidade e no trabalho redentor. Irmãos na necessidade, no sentido de aprimoramento moral, né? Quanto à aquisição do Evangelho, somente na Igreja do Caminho, ou seja, somente naquela casa, em Jerusalém, poderíamos obter uma cópia integral das anotações de Levi. E aí continua. E resolvendo o interior de Surrada, ah, eu tenho a impressão que foi antes, foi bem depois isso aqui. E resolvendo o interior de surrada patrona, retirava alguns pergaminhos amarelentos, nos quais conseguira reunir alguns elementos da tradição apostólica. Apresentando essas notas dispersas, Ananias acrescentava: verbalmente tenho de cor quase todos os ensinamentos, mas no que se refere à parte escrita, aqui tens tudo o que possuo. Né? É nesse momento que a gente sabe, quando Ananias foi para Jerusalém, ele se encontrou com Pedro e passou um tempo aí com Pedro e teve a oportunidade de anotar uma série de coisas. O moço convertido recebeu as anotações assaz admirado. Debruçou-se imediatamente sobre os velhos rabiscos e devorava-o com indisfarçável interesse. Depois de refletir alguns minutos, acentuava: se possível, pedir-vos-ia deixar-me esses preciosos ensinamentos até amanhã. Empregarei o dia em copiá-los para o meu uso particular. O estalajadeiro me comprará os pergaminhos necessários. E como já iluminado daquele espírito missionário que lhe assinalou as menores ações, para o resto da vida, ponderava atento: precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Isso é tão natural de Paulo de Tarso, porque se a gente para pensar, aqui ele tem, gente, 3 dias somente de conversão. E ele é um cara que tem uma inteligência tão acima da média naquela época e ainda hoje. Depois eu até separei aqui, não sei se vai dar tempo, mas eu separei aqui alguns trechos
de Paulo de Tarso. Está tanto no livro dos Espíritos, como tem também uma carta dele aos Romanos. Se der tempo, a gente comenta um pouquinho sobre isso, porque a gente vai ver que este, este momento que ele está vivendo agora marcou ele tão profundamente que ele vai levar isto de fato para o resto da sua vida. Ele é muito claro na carta aos Romanos como ele coloca elementos que ele entrou em contato aqui. E esse aprendizado dele, ele leva adiante. Ele não vai falar simplesmente de Jesus por uma questão de opinião. Ele vai falar de Jesus por uma questão de que ele viveu a experiência desta purificação, dessa redenção, né? Dos seus erros, né? E purificando os seus erros nesta caminhada de encontrar Jesus, de estar mais próximo de Jesus. Então, ele se torna imbuído dessa autoridade moral, porque ele vive, né? Ele vai viver essas experiências, né? Não só na carne, mas no espírito, né? Ele vai, então, assimilar isso no espírito. E ele é tão rápido nisso que em 3 dias ele já está enxergando e disse, não, isso aqui não pode parar aqui no meia dúzia de cristãos. A gente tem que levar isso para o mundo inteiro. E mais adiante ele vai se deparar com uma coisa interessante, é que é, ele diz assim, ó, ele fala, precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Até então ele não sabia que ele ia fazer as cartas. E as cartas é justamente uma das maneiras dele se fazer presente em vários locais ao mesmo tempo, porque ele era um homem só, vivendo na antiguidade, e ele tinha dificuldade de locomoção, né, de transporte e tudo mais. Mas ele emprega tudo que está ao seu alcance para, de fato, alcançar o maior número de pessoas possíveis. E não só na localidade, naquela região, naquele tempo. Porque se a gente parar para pensar, a estratégia dele, a estratégia que ele usou, atravessou o tempo, atravessou os séculos, né? E ele já, em 3 dias, ele já está vendo isso assim. Imagina a ansiedade que não devia estar nele, né? É, Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Novamente, ele está falando dele, porque se não fosse por Jesus, ele estaria amargando culpa, né? Ele estaria amargando culpa, porque mais de uma vez a gente falou aqui, não foi só Estevão que morreu por conta da perseguição de Paulo. são Foi vários. muita gente, muita gente. E ele sabia que isso não era correto, porque na lei mosaica está lá escrito, não matarás. Quinto mandamento, Mas então não matarás. por que que Hum? ele seguiu? Porque ele, acreditando que ele estava de fato defendendo a lei mosaica e a cultura hebraica antigamente, eles eram muito rígidos e violentos. Então, é por isso um dos castigos que tinha é o apedrejamento até a morte. Gente, sabe que você matar uma pessoa a pedrada, você precisa dar muita pedrada, quebrar a pessoa toda para de Pô, fato ela é morrer. cruel, Né? né? Não, é cruel, né? Não, Cris, para uma pessoa morrer por pedrada, você tem que sangrar muito. Você tem que acertar. Primeiro, vamos dizer, o crânio não é tão fácil assim de se Quebrar. quebrar. Então tem que ser pedras grandes, tem que ser uma força imensa. Para você quebrar um fêmur, você tem que estar a Hum. 300 por hora, cair, rolar, entendeu?
Então é uma morte muito cruel, É. demorada, entendeu? Porque aquela pessoa não vai morrer na hora, assim, levou a pedrada, foi embora. Essa Uhum. pessoa vai ficar ainda aí um bom tempo sangrando, sentindo dor, até expirar, né. Até expirar. E não sei se vocês lembram, mas no momento do apedrejamento do Estevão, alguém fala assim: não atiremos na cabeça, Exato. para que se prolongue O sofrimento. o sofrimento. Nossa. Mas, gente, Cruel. pensando assim, isso existe ainda hoje. Ah, sim. Pois é, isso ainda existe hoje, porque, tipo, Paulo, logo no início, para ele, o que estava escrito era a lei. A lei Uhum. mosaica é o que tinha que ser feito. Qualquer um que pisasse fora era condenado. Considerado blasfêmio. Exato, e a Exatamente. gente vê aqui hoje em dia nas religiões, não vou citar, mas se você não se professa desse jeito, você como é que eles falam em inglês? É shun, né? Da família. Uhum. Você não pode mais falar com a família, você não pode. São umas coisas assim que você fica assim, como, né? Os extremos é O sempre ruim, né? sempre te leva muito a isso. E o Paulo, ele foi do 8 a 80, mas levando com ele as características, do mesmo jeito que ele era intenso para as leis mosaicas, ele foi intenso para as leis de Jesus Cristo, de Deus. E Absolutamente. graças a Deus. Graças a Exato. Deus. E Gesiel estava correto. Gesiel enxergou isso clarinho, Exato, porque no leito, ele estava no colo de Abigail morrendo, e ele disse assim: Olha, eu fico contente com esse seu noivado, porque ele soube defender a lei mosaica como ninguém. Imagina o que ele não fará quando conhecer a Jesus Cristo. exatamente. Então, realmente era o vaso escolhido, e ele tinha, né, todos os atributos para sê-lo. É, Não foi acaso. não foi acaso mesmo. Aí ele continua: aliás, né, tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias. É indispensável espalhar essas notícias do plano mais elevado da vida. Evangelho, sim, boas notícias, mas depois a gente vai ver, até pelas cartas dele, e a gente vai comentar um pouquinho, que a compreensão de Paulo de Tarso com relação a Jesus, com relação ao Evangelho, é que esse boa notícia que chega, né, esse Evangelho, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Não é uma mensagem escrita, porque até então, no Antigo Testamento, que está repleto de profetas, Daniel, Isaías, Malaquias e tudo mais, são muitos profetas, mas esses profetas, eles são o quê? São médiuns, né? Essas pessoas inspiradas por algum trabalhador, algum servidor, né? Algum espírito ali elevado, provavelmente muitos deles o próprio Cristo. Esse espírito, então, como é que eu posso? Inspira os médiuns, e eles então, né, vão profetizando. No caso do Cristo, não existe esse intermediário. É ele que vem trazendo a mensagem de Deus. Ele é a própria mensagem que Deus manda para a gente, né? É, Então, é por isso que ele fala, a palavra evangelho significa boas notícias, mas mais tarde ele vai compreender que essa boa notícia é o próprio Cristo, e o evangelho é Jesus. Hoje, para a gente, evangelho tem essa conotação de livro, mas para Paulo de Tarso não é um livro, é o próprio Jesus. O livro Evangelho, a Bíblia, o Evangelho, conta uma história, um período da vida
dele, de Jesus, né? E tem o Novo Testamento, tem o Velho Testamento, o Antigo e o Novo, mais especificamente os Evangelhos de Mateus, os Evangelhos de João, esses, na verdade, estão contando trechos da vida de Jesus, são memórias, são coletâneas. É importante, óbvio que é, mas o Evangelho mesmo é o próprio Jesus, né? Enquanto o velho pregador do caminho observava o interessado, o convertido de Damasco chamou o hoteleiro para comprar os pergaminhos. Judas surpreendeu-se ao verificar a cura insólita. Imagina, você sabe que você está com um hóspede que está ali, está cego, você passa 3 dias ajudando o cara, você abre a porta e encontra lá o cara, né? É super bem, assim, como assim, né? Satisfazendo-lhe a curiosidade, o jovem de Tarso falou sem rebuços, é, sem nenhum rodeio, né? Ele falou diretamente: Jesus enviou-me um médico. Ananias veio curar-me em seu nome. Ele não teve nenhuma vergonha em dizer, né, Jesus? E antes que o homem se recobrasse do espanto, cumulava-o de recomendações a respeito dos pergaminhos que desejava, entregando-lhe a quantia necessária. Veja só, uma outra coisa que me ocorreu agora a gente vai ler esse livro trocentas milhões de vezes, você vai encontrar uma coisa diferente. É, eu fico aqui imaginando, Saulo de Tarso, ele saiu de Jerusalém vestindo suas roupas, né? E antigamente, gente, vamos lembrar que cada um vestia a roupa conforme a sua cultura, conforme a sua origem, a sua tribo. No caso, ele era um doutor da lei, então tinha uma vestimenta adequada para ele. Então ele devia estar vestido com aquelas, ele não tinha outras roupas. E aí você reconhecia um judeu na rua pelo modo de vestir, você reconhecia um grego na rua pelo modo de vestir, a forma como usava seu cabelo, né, os adereços, você reconhecia um romano pelas ruas, também pela forma de vestir e tudo mais. Hoje em dia é tudo globalizado, você não pode dizer exatamente se a pessoa é desse ou daquele, mas antigamente você podia dizer, estava escrito na forma, né, com que a pessoa se vestia, se mostrava em público. Aí aparece esse cara que é todo vamos dizer assim, um fariseu, um doutor da lei, judeu, falando de Jesus. Devia ser esquisito, né? Enfim. E antes que o homem se recobrasse do espanto, cumulava-o de recomendações a respeito dos pergaminhos que desejava, entregando-lhe a quantia necessária. Dando largas ao entusiasmo que lhe ia na alma, dirigiu-se novamente a Ananias, expondo-lhe os seus planos. Até aqui, ocupava o meu tempo no estudo da exegese da lei de Moisés. Está vendo? Está dizendo até aqui que ele ocupava o tempo dele no estudo da interpretação da lei. Isso aí ele sabia de cor, ele sabia como ninguém a interpretação da lei de Moisés. Agora, porém, encherei as horas com o Espírito do Cristo, coisa que ele fez até morrer. E aqui, gente, já é uma pequena prova de que o quanto ele é fiel, quando ele está resolvido, ele vira a página e segue naquilo que ele está resolvido e ninguém demove ele dessa resolução, né? Ninguém demove ele dessa resolução. Gamaliel, o seu mentor, sabia muito bem disso. E aí ele disse: trabalharei nesse mistério até o fim dos meus dias. Decidido, né? Oh, Disciplinado. Buscarei iniciar meu trabalho aqui mesmo em Damasco. Ou seja, não tinha, ele não tinha
é tão diferente da gente que a gente espera a segunda-feira, a gente espera o dia que a gente está sem dor de cabeça, a gente espera o dia que. Ele não. É aqui, agora, já vamos, vamos, vamos. E fazendo uma pausa, perguntava ao benfeitor que eu ouvia em silêncio: Conheceis na cidade um rapaz fariseu de nome Sadoque? Sim, é quem tem chefiado as perseguições nessa cidade. Pois bem, continuava o jovem tarcense atencioso, amanhã é sábado e haverá preleção na sinagoga. Pretendo procurar os amigos e falar-lhes publicamente do apelo que o Cristo me endereçou. Agora eu me lembro que a gente já leu essa parte do apelo que Cristo me endereçou. Quero estudar quero estudar vossas anotações ainda hoje, porque me darão assunto para a primeira prédica do Evangelho. Então, a primeira coisa, Jesus não pediu nada para ele, né? Jesus falou assim: olha, vá lá na cidade, vá na pensão de Judas, fica lá e eu. Não, entre na cidade e eu te direi o que fazer. Só isso. Até agora Jesus não disse outra coisa para ele, a não ser isso. Né? Entra na cidade e lá eu te direi o que fazer. Aí ele já está achando que Jesus já encomendou para ele fazer preleções. E ele não está preparado para isso ainda. Ele só tem 3 dias de conversão, né? Ele ainda não está. Ele entendeu, ele virou a página, mas ainda tem muita coisa para ele trabalhar para ele realmente ter a qualificação necessária para chegar perante os outros e falar em nome de Jesus, né? Ainda falta bastante. Quero estudar, tá. Para ser sincera, aí vem a experiência, né? Fala a voz da experiência agora, porque Ananias vai dizer assim: para ser sincero, disse Ananias com a sua experiência dos homens. Acho que deve ser muito prudente nesta nova fase religiosa. É possível que teus amigos da sinagoga não estejam preparados para receber a luz da verdade toda. A má-fé tem sempre caminhos para tentar a confusão do que é puro. Gente, essas palavras são sábias demais. São sábias demais. Às vezes a gente chega imbuído de uma motivação genuína, verdadeira, mas se a gente não coloca de fato todo o nosso sentimento, se a gente não vai ponderar todos os contrapontos, né, a gente não consegue o intento. É como diz Emmanuel, logo no princípio, aqui no prefácio desse livro, né? Não adianta a gente saber só do intelecto, não adianta a gente entender muito bem, né? Compreender devagar, né? Navegar muito bem dentro de um assunto, mas quando isso ainda está no nível do intelecto. É preciso que a gente coloque o nosso coração, coloque o nosso sentimento nisso aí, né? Como o próprio Emmanuel fala, extrair a alma da letra. E isso depois o próprio Saulo de Tarso também vai mencionar isso nas cartas dele, que para você poder transmitir um conhecimento, não basta você somente transmitir o conhecimento, é preciso que você vá extraindo a alma da letra. Eu acho que a gente teve agora, nesse domingo passado, um excelente exemplo disso, que foi com a palestra do Dr. Rafael Rezende.
Porque você falar sobre os assuntos que ele falou, né, do autismo, as pesquisas que ele tem feito, né, as pesquisas que têm surgido por aí, é uma coisa, isso todo mundo vai entender, né? Mas por que é que alcançou tanta gente? Por que é que tantos corações pararam para ouvi-lo? Ainda pouco antes de conectar aqui, eu vi as visualizações da palestra e, nossa, tá ainda assim, eu digo, gente, em tão pouco tempo já tá. E ele fez uma outra, um outro pronunciamento num canal de uma amiga minha, ela é americana, e ela tem um canal chamado We Don't Die. E aí ela pediu para poder convidá-lo no podcast dela. E esse podcast teve 16 mil visualizações. Com Caramba. ele, 16 mil visualizações. Então, aí você pensa assim, por quê? Gente, ele vive na carne. Ele está Exato. falando com autoridade moral de uma pessoa que ele não leu uma opinião de uma pessoa. Não são palavras vazias tiradas do laboratório dele. Não, são palavras que têm uma emoção, são carregadas da emoção vivida na experiência dele. Por isso alcança tanta gente. Ô, Ana, qual é o centro que ele frequenta, ou da onde que você conheceu ele? Eu conheci ele porque nós fomos nesse congresso lá em Orlando, Ah, tá. onde estava Dr. Paulo Frutuoso, Uhum. Haroldo e ele. Ah, Eu fui por causa do Dr. Paulo, mas cheguei lá, eu não conhecia Dr. Rafael, mas quando ele terminou a palestra dele, que foi igualzinha que ele, na verdade não foi igual. A palestra dele lá em Orlando foi para 1.000 pessoas, mais ou menos, e ah, ele tinha um tempo, né? Porque eram três que iriam falar numa tarde. lógico. A palestra que ele deu lá no centro para nós foi bem mais completa, Uhum. né? Ele conversou mais, inclusive, ele explicou assim mais, mas mesmo lá em Orlando, nossa, quando ele terminou, tinha 1.000 pessoas chorando. Foi para mim foi assim, alguma das coisas assim foram reveladoras. Uhum. Eu fiquei muito entusiasmada. É por isso que eu perguntei se ele frequenta um centro lá, que a minha filha está procurando um centro, mas Em Boston? é Mas em o Boston, centro que para ela Massachusetts. parece que fica quase 1 hora de carro. Ele também, ele disse que ele tem um bom tempo assim para ele dirigir. É, Mas seria bom se ela pudesse ir, porque ele dá curso de ESD lá. Ele que ministra os cursos, ai, que legal. né? Ele é psicólogo? Não, ele é bioquímico, Bioquímico. ele tem dois pós-doutorado em bioquímica e o outro na parte de neurociência. Cara, E impressionante. Ele falando e chorando, ele falando e eu chorando, porque para mim, você vê o que ele não quer nem que fale sobre as qualificações dele como dele, profissional. Porque é, isso, de fato, é irrelevante, assim, o que dá autoridade para ele é ele dizer assim, eu vivo isso, eu vivo isso. é minha Exato, vida, é minha vida. Ele fez exatamente. um conhecimento de causa mesmo, né? É, Conhecimento de causa, exatamente. Então, é o que Saulo de Tarso ainda não tem. não tem, mas ele quer. Ele quer, mas ele vai chegar lá. Aí, é, aí Ananias dá, né, aquele belo conselho, mas para quem está assim, no auge do entusiasmo, para aquele sujeito que ainda tem
muitos resquícios do que ele mesmo depois vai chamar de homem velho, né? Uhum. Aí ele diz assim: mas se eu vi Jesus, não tenho direito de ocultar uma revelação incontestável, exclamou o neófito, o novato, como a salientar, antes de tudo, a boa intenção que o animava. De fato, ele está bem intencionado, ele está entusiasmado, mas tem um pouquinho aqui de, sabe assim, agora que eu sei, tem um pouquinho de ainda de ego, ainda tem um pouquinho de ego. Por quê? Porque ele está fielmente acreditando que, pelo fato dele ser doutor da lei, ter sido tão bem recebido na sinagoga por tanto tempo, de ter sido ovacionado todas as vezes que ele subiu, né, ao púlpito, por todas as palavras lisonjeiras, né? Que ele ouviu os elogios, etc., ele acredita que irão respeitá-lo ao falar de Jesus. Ele não está ponderando que todos aqueles louros eram atribuídos a ele porque ele simplesmente estava falando o que os outros queriam ouvir. Hum. Agora, ele vai falar o oposto do que o pessoal do Sinédrio quer ouvir. E que motivos ele tem para achar que vai ser diferente, sendo que Estevão esteve na sinagoga, esteve mediante o sinédrio, né? E foi morto. O próprio Jesus também esteve lá e foi morto. Então, para ele acreditar, para ele estar tão entusiasmado assim, ele tem que acreditar que ele tem um poder que os outros não tiveram, que é o poder do convencimento, o poder da retórica, que era o respeito, a admiração que todos tinham pelo doutor da lei. Mas o respeito que o pessoal tinha pelo doutor da lei é porque o doutor da lei estava falando coisas convenientes. E agora não. Ele vai ser bastante inconveniente, diga-se de passagem. E aí, Ananias, né? Ele está dizendo assim: mas se eu vi Jesus, não tenho o direito de ocultar uma revelação incontestável. E aí, Ananias fala: sim, não digo que fujas do testemunho. Explicou calmo o velho discípulo, mas devo encarecer a maior prudência nas atitudes, não pela doutrina do Cristo superior e vulnerável. Como quem diz assim: olha, Cristo não está pedindo isso para você agora, e não se preocupe, porque esse ensinamento ele é tão elevado que ele é imutável, independente do que você faça ou deixe de fazer, é maior do que nós, né? Superior e invulnerável a qualquer ataque dos homens, mas por ti mesmo. Ou seja, o natural temor de uma pessoa como Ananias, que por esses anos todos de perseguição aos cristãos, ele esteve do outro lado. Ele esteve do lado do perseguido. Ele viu muita gente ser presa, torturada e morta, né? Ele tinha essa visão. E Saulo de Tarso não tinha, ele estava do outro lado do perseguidor. Ele não tinha a visão do perseguido, ele não tinha essa perspectiva. Aí ele vai e fala assim: por mim, nada posso temer. Se Jesus me restituiu a luz dos olhos, não deixará de iluminar meus caminhos. Isso é lindo demais, Uhum. né? É muito bonito. Ele está sendo verdadeiro aqui, realmente, né? Se Jesus me restituiu a luz dos olhos, não me deixará de iluminar meus caminhos. Quero comunicar a Sadoc a ocorrência que deu novos rumos ao meu destino. E o ensejo não poderia ser mais oportuno, porque sei que hospeda em sua casa, ainda agora, alguns levitas de renome, recém-chegados de Chipre. Chipre é uma ilha que fica no sul da Turquia, né? Então, assim,
é, ele está imbuído. Veja que a motivação dele é boa, né? A alegria dele é genuína, o entusiasmo dele é genuíno, mas ele, sim, ele tem aí um pouquinho de vaidade, também está misturado, porque ele realmente está acreditando que ele vai chegar lá e vai abafar, né? É, Aí, olha só, o que é a voz da experiência, porque, e como Ananias, mesmo com pouco tempo de contato com Saulo de Tarso, ele percebeu que Saulo de Tarso é uma pessoa que põe uma coisa na cabeça e não há cristão que Tire. mude, Pois é. né? Outra coisa. Essa atitude de Ananias aqui é igualzinha à atitude de espírito elevado, é igualzinha à atitude de mentor. Do tipo assim, fala assim, percebe que você não está indo num caminho legal. Aí chega para você e dá aquela intuição assim, de assim, olha, é isso mesmo, tome cuidado. Olha, vamos pensar mais um pouco, não. E aí, mesmo assim, você resolve fazer, o que que o espírito elevado faz? Não Mesmo fica, não fica ele. agarrando você pelo cabelo, nem pela camisa, nem... Deixa. Espírito elevado não tem nada assim de mãe latina. Mãe latina é que sai se descabelando, agarrando o filho, só falta prender o filho, amarrar o pé do filho na mão. Não. Espírito elevado, vai que é tua. Ah, tá, você quer ir? Vai, E é a deixa. verdadeira expressão de eles realmente deixam seguir o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, respeito ao livre-arbítrio. Exato, é o respeito. Eles tentam Exato. influenciar o máximo possível, O mas, máximo que pode dentro. Ó, aí ele pensa assim, já disse o meu recado, já falei, né? Para ele agir de prudência. Ele não quer, tudo bem, deixa ele aprender. Ele tem uma lição a aprender aí. exato. Aí ele fala que o mestre te abençoe os bons propósitos. Gente, eu preciso aprender a falar isso com os meus filhos. Eu preciso botar assim no meu espelho que o mestre te abençoe os bons propósitos. Disse o velho sorridente. Ainda sorriu. Quando eu até hoje ainda fico assim, menino, pelo amor de Deus, eu arranco o cabelo, eu dou tapa, eu faço tudo. Exato. Tá bem. Agora tem que aprender isso, que o mestre te abençoe os bons propósitos. Saulo sentia-se feliz, olha só. A presença de Ananias confortava-o sobremodo. Lógico que você está na frente de um espírito do bem super elevado, você vai se sentir super bem mesmo. Como velhos e fiéis amigos almoçaram juntos. Imagina essa cena, gente. Jamais essa cena jamais seria possível se não houver. Ó, olha para a gente ver assim, Emmanuel, como Emmanuel escreve bem. Uma frase tão simples. A presença de Ananias confortava-o sobremodo, como velhos e fiéis amigos almoçaram juntos. Se Ananias fosse enlistar todos os perseguidos, torturados e mortos por conta dessas medidas de Saulo, será que em algum momento, em algum dia, Ananias realmente se sentaria para dividir uma refeição com Saulo de Tarso? Nunca. Nunca. O que que É tem uma porque... lição aqui? Perdão. Perdão. Outro ponto aqui, porque parece assim, Ananias, ele entra assim só de, né? Parece uma nuvenzinha que apenas passa, mas, gente, trata-se de um espírito elevadíssimo. É. Primeiro que ele teve que ir lá bater na cova do leão. Depois, curar imagina, você vai curar Oh, os olhos de uma pessoa que está perseguindo tudo quanto é judeu. Aí É, agora exata, eles.
Por aí eles estão, deve ser o quê? Em termos de tempo, há 2 semanas atrás o Paulo ainda estava atrás dele querendo. Cris, há 3 dias Pois atrás. é, 3 dias atrás, exatamente. Tava mal corre-corre, todo mundo se escondendo, todo mundo saindo de Damasco, porque tava Saulo de Tarso indo para Damasco. Pois é, E tá aqui Ananias sentado na mesa, almoçando, como velhos amigos. como velhos amigos. Gente, ainda que você acredite fielmente na conversão da pessoa, pelo menos pra gente, a gente fica assim, aquele amargor, dizendo assim, putz, que miserável ele, né? Tem aí trocentas mil pessoas que morreram por conta Exato. desse camarada. Acredito ou não acredito nessa conversão? É. A gente, para você ver como ele conhece a alma humana, porque ele reconheceu em Saulo uma verdadeira conversão. Senão ele ia. E perdoou tudo aquilo. Aí a gente fica assim, né? Eu comparo isso com algumas manifestações que acontecem nas mídias sociais com relação a uma série de temas políticos, sociais, racismo. Ah, porque há 500 anos, ah, porque há não sei quantos anos, ah, porque. É, Perdoa, gente, enquanto a gente estiver assim, nessa tecla do ficar revirando, remontando aquilo, a gente não sai para lugar nenhum. nenhum. A gente não sai dessa roda viva de ódio, o ciclo do ódio. A gente só fica É. alimentando o ciclo do ódio. Em algum momento, a gente tem que parar, refletir e dizer assim, gente, se eu cultivar ódio, eu só vou. Se eu semear ódio, eu só vou colher ódio, né? E para mim se você for olhar, a maioria dessas coisas que a gente vê, todo mundo se diz cristão. Ah, sim, É, a seu modo, não é? a seu modo, A na seu sua modo. conveniência. Exatamente. Você sabe que exatamente essa reflexão me fez refrear e me fez pensar muitas das minhas atitudes. Quando às vezes você está assim com sangue nos olhos, aí eu penso, não, peraí, o que que Jesus faria agora no meu lugar? É isso mesmo. Aí eu enfiei minha violinha no saco, engoli, É, né? Meu orgulho, e vida que segue, exato. né? Vida que segue. Aí aqui, ó, ele vai dizer: as recordações amargas de Saulo de Tarso lhe desertaram da memória. Ó, que bacana. Mediante isso que menino está promovendo aqui, Ananias, né? Sentou junto para almoçar, né? Em seguida, satisfeito, o generoso enviado do Cristo, quem é o enviado? É Ananias, né? Retirou-se, deixando o ex-rabino tudo entregue à meticulosa cópia dos textos. No dia seguinte, Saulo de Tarso levantou-se lépido e bem disposto. Sentia-se revigorado para uma vida nova. As recordações amargas lhe desertaram na memória. Que vale lembrar que, desde o princípio que ele começou com a perseguição aos judeus, ele nunca mais teve uma noite de sono tranquila. Ah, Desde que ele via todos aqueles sofrimentos, tudo aquilo acontecendo, é isso que diferencia, né? Uma alma que está num caminho, está seguindo um caminho por um erro de interpretação, por um erro de crença, e uma alma genuinamente perversa, cruel. Ele não estava feliz com o fruto é, daquelas medidas dele. Ele ficava cada vez mais angustiado. O que que é aquilo? É culpa, né? é, É a culpa. E aqui ele diz: olha, as recordações amargas lhe desertaram da memória. Como que diz assim, gente, Jesus é esta motivação. É disso que se fala assim, salvação, salvação. Porque quando
Jesus diz assim: tá, você não pode, a gente não pode apagar o que foi feito, mas eu não estou lhe cobrando disso, eu estou eu estou lhe convidando para uma nova vida daqui para frente. Por isso que Jesus vai na hora do encontro com ele nas portas de Damasco, ele fala: levanta-te, né? Levanta-te, Saulo, porque o momento não é para você parar pelas suas angústias, pela culpa, não é para você parar. É para você se levantar e se movimentar para uma nova vida. É, é uma e essa essa lembrança aqui, ele vai levar em toda a vida, em várias cartas ele vai falar sobre isso. Em várias cartas ele vai falar sobre isso. Como essa atitude, essas palavras de Jesus marcaram, né, ele. A influência de Jesus encheu de alegrias substanciosas e duradouras, né? Assim era hoje, amanhã também e depois. Significa o seguinte, que aquela paz que ele tanto buscava estava chegando no coração dele. É. Tinha a impressão de haver aberto uma porta nova em sua alma, por onde sopravam céleres e as inspirações de um mundo maior. O que que Jesus fala? Eu sou a porta, né? O caminho, a verdade e a vida. É assim, é isso que Jesus fala. Ele diz: tinha a impressão de haver aberto uma porta em sua alma. Depois da primeira refeição, não obstante o dissabor que a atitude de Sadoc lhe causara, lembra que Sadoc fechou a porta da casa dele quando ele chegou lá cego, né, Água. buscando ajuda. Procurou avistar-se com o amigo, levado pela sinceridade que lhe pautava os mínimos atos da vida, que é uma outra prova da vamos dizer assim, da grandeza da alma dele, e era uma conquista dele, porque ele não foi também com ódio, com raiva, com ressentimento, ele limpou a alma dele, e isso é que a gente fala de autoevangelização. Quando a gente fala em evangelizar, a gente tem que primeiro fazer conosco mesmo, né? Primeiro tratar dos nossos sentimentos. O amigo lhe fechou a porta na hora que ele tanto precisava. O amigo disse que iria vê-lo, nunca foi vê-lo, mas ele procurou botar isso de lado, não alimentar esse tipo de coisa, e na hora de procurar o amigo, procurar de peito aberto, né? De sinceridade, aqui, ó, levado pela sinceridade que lhe pautava os mínimos atos da vida, que é uma outra característica dela. O espírito perverso não faz isso, o espírito cruel não faz isso. Mas ele tem esse cuidado porque significa observância ética, à moral. Não o encontrou, contudo, na residência particular. Um servo informou que o amo saíra com alguns hóspedes em direção à sinagoga. Eu vou terminar daqui a pouco, gente, porque a gente começou um pouquinho mais tarde. Saulo foi até lá. Os trabalhos do dia estavam iniciados. Fora feita a leitura dos textos de Moisés. Um dos levitas de Sítium. Lembra que esses caras estavam visitando Sadoc? Esse pessoal de Aham. Sítium lá, essa cidade da ilha de Chipre. Um dos levitas de Sítium havia tomado a palavra para os respectivos comentários, que era uma tradição da época, né? Um convidado falar. A entrada do ex-rabino provocou curiosidade geral. Porque o pessoal sabia que estava lá, mas estava assim, estava uma situação estranha. Ele chegou, não tinha se apresentado para ninguém, etc. Daqui a pouco entra ele, lépido e fedendo, vestido a caráter. Se você lembra aquelas roupas, né, com aqueles véus todos
vestido a caráter, ele entra. E ele era alto, ele era, né, se destacava. Imagina o zum, 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 né? Porque, gente, homem sabe ser fofoqueiro. A maioria dos presentes tinha conhecimento. Olha só, a maioria dos presentes tinha conhecimento da sua importância pessoal, bem como do seu verbo ardoroso e seguro. Sadoc, porém, ao vê-lo, fez-se pálido, pálido, pálido. E mais ainda, quando o jovem de Tarso lhe pediu uma palavra em particular. Imagina, o cara chega todo, né, todo lascado, porque ele já veio de pé no chão, ele veio todo sujo, cego, desorientado, não falava coisa com coisa. Foi o empregado de Saulo que foi falar com Sadoc, e Sadoc simplesmente fecha a cara, né? Fecha a porta na cara, não vai visitá-lo e pensa assim, tá acabado, né? Daqui a pouco aparece o homem lá, todo refeito, enxergando, disse, pronto, perdi o emprego. Porque esse emprego de Sadoc aqui na sinagoga, quem favoreceu foi Saulo. Saulo que tinha, né, o, vamos dizer assim, esse poder de influência para poder indicar alguém numa sinagoga de outra cidade. E aí vai Saulo e ainda chama ele em particular. Disse assim, pô, agora me lasquei. Embora contrafeito, foi-lhe ao encontro. Cumprimentaram-se sem dissimular a nova impressão que já agora mantinham entre si. Ou seja, a amizade foi embora, né? Saulo está lá de peito aberto, mas ele nunca mais vai confiar em Sadoc. Nunca mais vai alimentar aquela amizade, porque a amizade era sincera da parte de Saulo, mas não era sincera da parte de Sadoc. A amizade de Sadoc era no interesse. Em face das primeiras observações do novel evangelista, formuladas em tom amável, o amigo de Damasco explicou, evidenciando seu orgulho ofendido. De fato, sabia que estavas na cidade, porque Saulo foi lá, poxa, foi lá e tal, você não. De fato, sabia que estavas na cidade. Cheguei mesmo a procurar-te na pensão de Judas. Ai, gente, que mentira. Esse cara aqui, no máximo, mandou alguém, um dos seus empregados, falar com o estalajadeiro só para ter certeza que Saulo estava fora, não estava fazendo nada, estava fora de combate e não ia trazer problema para ele. Se é que ele fez isso. Mas ele lá não foi, não. De fato, sabia que estavas na cidade, cheguei mesmo a procurar-te na pensão de Judas. Tais foram, porém, as informações do hoteleiro que me abstive de ir ao teu aposento. Ah, que mentira deslavada. E cheguei até a pedir-lhe segredo da minha vinda. Ó, que conveniente. É. Cheguei a pedir-lhe segredo da minha visita. Com efeito, parece incrível que te rendesses também tu, passivamente, aos sortilégios do caminho. Não posso compreender semelhante transmutação em tua robusta mentalidade. Tá vendo? Já jogando assim, digo, cara, eu acho que você tá ficando doido. É a única razão para você chegar falando essas coisas. Você deve estar doido, porque a sua mentalidade, como você é, não admite tal coisa, né? Mas Sadoc, replicou o jovem tarcense muito calmo, eu vi Jesus ressuscitado. E ele usa, Saulo vai usar essa palavra ressuscitado, porque ele sabe que Sadoc conhece essa palavra também muito bem, né? Ressuscitado só ressuscitava aquele espírito puro, né? Porque ressuscitação não é uma palavra que passou a existir depois de Jesus. Essa palavra já existia no vocabulário hebraico, que só era atribuído para espíritos quando atingiam a pureza máxima. Aí você não
mais precisava viver entre os homens. Você estava puro, você já estava um espírito que iria se manter de pé para sempre, que essa é a tradução de ressuscitar. É você estar de pé para sempre, você nunca mais morrer, né? Não existe morte mais para você. E essa palavra ela é muito conhecida, por quê? Porque na tradição judaica, é, junto com o Messias, viria a era messiânica. A era messiânica se caracteriza por algumas coisas, do tipo, quando vem o Messias, então vem a era messiânica, onde não há mais dor, são essas as características, não há mais dor, não há mais o mal, não há mais injustiça, não há mais morte. Porque o Messias vem purificar a todo mundo. Purificado, você não precisa mais morrer. Mas a blasfêmia estava em chamar Jesus de Messias, porque Jesus veio e nada dessas coisas foram eliminadas da terra. A terra continuava exatamente como antes. Existia dor, existia mal, existia injustiça, e o próprio Jesus morreu na cruz. Então, óbvio que era uma coisa que eu nunca entendi, assim, quando no catecismo falava assim pra gente, não, mas Jesus restituiu, etc. E você fica assim, gente, como é que uma pessoa que só fala o amor, como é que ele não é bem entendido? Mas é que os judeus aprenderam isso, de É, que exato. com Jesus viria, com o Messias, viria a era messiânica. Só que tudo que se fala em relação a Jesus, a gente não pode interpretar o pé da letra. A gente tem que pensar que, para um espírito crístico, tudo que diz respeito a esse espírito crístico é falado numa concepção assim de eras. Não é uma vida, né? O átimo de uma vida que vai acontecer todas as coisas que vão que acontecem na era messiânica. Não é. Com Jesus foi iniciada essa era messiânica, mas ela só vai se completar pela própria definição quando o quê? Quando todo mundo virar espírito puro. Aí findou uma era messiânica, mas até lá vai correr muita, são milhares de encarnações para a gente purificar. Né? E o judeu achava que iria ser, né, de uma tacada. Chegava Messias, ele pronto, está determinado. Todo mundo está aqui purificado. Vamos lá, gente, vamos que vamos. Todo mundo, mundo feliz. E não é assim. Não é. Então, para a pessoa, para o judeu, o hebraico daquela época, compreender isso, você tem que aplaudir, porque não era óbvio. Não é até hoje. Tem quanta gente. A gente não precisa nem falar sobre o pessoal de antigamente, não. Quanta gente realmente acredita que uma vez que você aceita Jesus no seu coração, seus problemas acabaram. Que nem nas organizações Tabajara. Pois é. Porque você tem que fazer seu trabalho, gente, interno. Quanta É, gente pensa isso? Ah, não, morreu aqui, mas Jesus já veio, e quando Jesus chamar, todo mundo vai se levantar, né? E vamos viver no paraíso. Esta é uma ideia que vem lá de trás da tradição hebraica, da tradição hebraica. E isso é uma ideia absurda e assim ainda bem infantil. Não é essa a proposta, nunca foi. Mas assim foi interpretado, por quê? Porque é uma questão de conveniência. Aí eu não preciso trabalhar, fazer meu trabalho interno, né? Então, é isso.
Mas Sadoc, eu vi Jesus ressuscitado. Imagina o nó quando deu na cabeça de Sadoc. Você que tá doido. O cara mesmo morreu na cruz, quando tá acontecendo morte aqui à torta e à direita. E a era messiânica? Esse cara não é Messias, não. Então, assim, a gente tem que antes entender, procurar estudar um pouquinho das tradições hebraicas para a gente entender até do que Jesus está falando, do que os apóstolos vão falar. E até mesmo para a gente não achar, por exemplo, que tem coisa errada na Bíblia. Depois, um dia, a gente vai falar sobre isso, que é a questão do Adão e Eva, para mim, era sempre uma maluquice, e tudo isso é uma simbologia, gente. Novamente, Adão, Eva, a criação do mundo, não está falando de dias, não está falando de eras. Adão não é uma pessoa, é um símbolo, né? Então, tem muita coisa ainda para a gente, mas já deu aqui, passou até do horário. A gente continua na página 198, a gente continua com a leitura depois, no próximo encontro. Tá bom, meninas? Boa Tá. noite para todas, que durmam muito bem. Boa noite, minhas queridas. E quando é que vai ser o nosso próximo encontro? É dia 3 de agosto, setembro. Dia Setembro, 3 tá de bom. setembro, viu? Tá bom, Aham, então. tá. Beijinhos. Fiquem com Beijos. Deus. Vocês Tchau, também. tchau. Você tá Tchau. bem, tá? Um beijão. Obrigada, Beijão. beijo. Outros. Ana, Oi. é,